chegamos a um ponto interessante, né? Mesmo que tenha reconhecido a revelia, a ausência de contestação, e venha aplicado os efeitos, o legislador fala o seguinte, ora, nem tudo aplica seus efeitos da revelia. Ora, tem situações que não vai aplicar os efeitos da revelia. Mas como assim, professor? Tem situações que mesmo que o autor ele pede na petição inicial, sem contestação, ou seja, mesmo que o autor sozinho no processo, não vai reconhecer os efeitos da revelia. Quais são os efeitos da revelia, como regra? Presunção da veracidade das alegações do autor, na inicial, bem como acompanhar o processo do estado que se encontra. Eu tenho situações que o legislador vai observar e falar assim, ó, não vai aplicar esses efeitos. Em qual situação? Havendo o quê? Primeira hipótese. Havendo pluralidade de réus, ou seja, havendo vários réus, vamos colocar 4 réus, algum deles contestar a ação. Ora, eu tenho uma petição inicial e eu tenho 4 réus. Os 3 réus não contestaram. Um contestou. E aí o legislador falou o seguinte, ora, essa contestação vai impedir o que os efeitos da revelia para os demais que não contestaram. Então, vai evitar a presunção de veracidade das alegações. Quando eu tenho pluralidade de réus, 4 réus, só um deles apresenta o quê? Contestação. E isso é uma forma de flexibilizar, ou mitigar, ou abrandar o efeito da revelia. Ok? Havendo, então, pluralidade de réus. Outra hipótese também que não vai aplicar todos os efeitos da revelia é quando o litígio versar sobre direito indisponível. Ora, o que é isso? Se o direito, a base da discussão que o autor está colocando é um direito patrimonial indisponível, mesmo sem contestação, o efeito da presunção da veracidade das alegações ele não vai ser absoluto. Por quê? Porque o direito indisponível vai obrigar que o autor prove o direito. Ué, Charles, mesmo que vai ter a presunção? Não, ele vai ter que provar. Então pode acontecer do autor não conseguir provar o direito e perder a demanda sozinho, sem contestação? Pode, porque não vai aplicar os efeitos da revelia. A ausência de contestação, no caso do réu, e se o direito versar sobre o direito indisponível, é obrigado o autor demonstrar seu direito, demonstrar o que ele está pedindo, mesmo sem contestação. Então é um processo que o autor, se ele não conseguir demonstrar que a razão do seu direito, ele pode perder a demanda sozinho, sem réu contestando, sem réu criar oposição. Então também não vai aplicar os efeitos da revelia quando o litígio versar sobre direito que é indisponível. A revelia, em regra, e escutem isso, a revelia, em regra, os efeitos da presunção da veracidade do autor, ela se dá quando o direito é patrimonial disponível. Patrimonial disponível. Sendo indisponível, o autor sozinho tem que demonstrar a razão do seu direito. E se não demonstrar, ele perde a demanda sozinho, mesmo sem contestação do réu. Isso é importante colocar. Outra situação que vai abrandar, mitigar, eufemizar os efeitos da revelia é justamente se a petição inicial não contiver, ou melhor, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Ora, eu estou discutindo uma demanda de ação demarcatória. Eu tenho que juntar o quê? O registro. Eu tenho que demonstrar a propriedade, que eu sou o proprietário. Se eu não junto esse documento essencial, ora, o juiz ele pode até indeferir o pedido. Então, mesmo que o réu não conteste, não apresente revelia, ou melhor, não conteste e for reconhecida a revelia, não gera presunção de veracidade. Por quê? Porque quando o juiz for decidir, vai falar o seguinte, mas você está falando que você é proprietário, mas em nenhum momento você comprovou que você é proprietário. Você só está falando. Mas aí gerou a revelia, o réu tem que reconhecer aí a presunção. Não, isso é documento essencial. Essa é uma prova documental essencial. Inclusive, isso é visualizado lá no artigo 320 do CPC de 2015. No artigo 320 do CPC de 2015, fala que a parte é obrigado a juntar na sua petição inicial documento essencial ou indispensável para o ato. Tem documento que é essencial. Se você está pedindo divórcio de um casamento, você tem que juntar o que é certidão de casamento. Sem esse documento, como é que o juiz vai saber se você é casado? Então, tem elementos, tem provas que tem que vir na petição inicial. Você alega que fulano é seu empregado e que ele praticou um ato. E você não junta nenhum documento que comprova que ele é seu empregado, documento essencial. Você alega uma ação que vai discutir propriedade, você não junta o documento comprovando que você é proprietário. Então, são documentos essenciais. Por si só, se a parte não juntar, não vai gerar o efeito da revelia. Não vai gerar a presunção da veracidade das alegações do autor. E mais ainda, nós temos outra hipótese também que vai abrandar, mitigar, eufemizar também o efeito da presunção de veracidade. É a situação onde as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis.
ou estiver em contradição com a prova constante nos autos. O autor pleiteia um direito. Só que o direito dele está tão fragilizado que isso se torna inverossímil. Ou melhor, gera uma contradição na prova. Ele fala que quer uma coisa, mas a prova mesmo que ele junta dá uma ideia de que ele não tem direito àquilo que ele está pedindo. E o réu não apresenta o quê? Defesa, melhor, não apresenta contestação. Então ele é revel. Aí vocês vão falar o seguinte: se ele é revel, não apresentou contestação, presumiu que o direito apresentado pelo autor é verdadeiro. E vamos piorar a situação para melhorar nosso exemplo. O que o autor está pedindo é direito patrimonial disponível. Então o efeito da revelia aplica de plano, porque se for indisponível, nós já falamos, né? A indisponibilidade já vai mitigar, abrandar o efeito da revelia. Então eu estou falando a hipótese quando a própria prova apresentada pelo autor gera uma contradição, gera uma inverossimilhança, gera uma contradição. E se mesmo sendo direito disponível e sem contestação, não vai aplicar o efeito da revelia, da presunção da veracidade, se o autor não provar, porque vai ter que provar. Isso justamente, você sabe, porque nem tudo que o autor pede, só porque ele pediu sozinho, ele vai conseguir do estado judicial. Do estado jurisdicional. Sabe por quê? Porque nós temos que colocar uma situação coerente. Ora, o réu é revel. Tudo bem. O autor está pedindo uma coisa que não tem nem base. Basta ler a petição inicial dele, vai ver que é inverossímil. Basta ver a documentação que ele acosta nos autos da petição inicial, que vai ver que há uma contradição, mesmo sendo direito patrimonial, disponível. E aí, Charles, mas o réu não quis defender, é patrimônio disponível, está dentro do ato dele de escolha. Mas aí o juiz não pode pactuar com a realidade e dar um direito quando tem esses elementos, inverossimilhança ou estiver em contradição com a prova constante nos autos, né? E aí não aplica o efeito da presunção da veracidade. Pode acontecer do juiz não reconhecer o direito do autor, mesmo postulando solitariamente, decorrente do efeito da revelia, que vai ser mitigado. A revelia, uma vez reconhecida, a revelia, se ele não arrumar advogado, tudo, o juiz dará, o artigo 9º vai colocar que o juiz dará curador especial ao réu preso, não é o caso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa. Se ele for citado por edital e com hora certa, o juiz vai nomear o quê? Vai nomear um curador especial. O curador especial, ele pode fazer defesa, mas defesas genéricas, né? Por quê? Como que ele vai fazer defesa especificada? Pontuada. Não tem como, né? Então, se o revel for citado por edital ou com hora certa, será nomeado um curador especial, apenas nessa hipótese. Foi esse o objetivo que nós tentamos falar com vocês, né? Nós falamos das respostas, nas respostas falamos da contestação, nós falamos das defesas, nós falamos do impedimento, da suspeição, da revelia, da reconvenção, ou seja, nós tentamos trabalhar todas as formas da defesa que o réu tem. Isso exterioriza o princípio da ampla defesa, né? Esse princípio da ampla defesa é um princípio constitucional que possibilita todos a utilizar de todos os meios lícitos para se defender. Princípio esse também dentro da própria Constituição que vai obstacularizar a prova ilícita, né? E eu gosto de falar o que é prova ilícita, que a Constituição fala. Eu falo assim, o Estado não pode se tornar bandido para prender bandido e criar esse tumulto. Ou seja, a prova tem que ser lícita. Tudo que é produzido dentro da ampla defesa deve ser lícita. Por que eu estou falando de licitude de prova? Porque a contestação é uma forma de defesa que o réu tem. E é a principal forma de defesa. O nome fala contestar. Contestar o quê? Contestar o que está na petição inicial. E aí nós trabalhamos nessa aula e eu espero ter atendido a compreensão da matéria. Meu nome é Charles Teixeira Chaves, estou aqui à disposição para todo o conteúdo da nossa matéria. Obrigado.